Olá pessoal, esse vídeo eu vou retomar um assunto que é a Igreja de Megido. Eu fiz um vídeo sobre a Igreja de Megido, só que esse assunto ele tem rendido várias lives, né? Teve um vídeo do Antônio Miranda e teve também um vídeo do Henrique Caldeira falando sobre esse mosaico, né? Onde aparece ali uma inscrição onde se fala que Jesus é Deus, né? Jesus Deus. E essa inscrição estaria datada aí por volta de 230. Foi encontrada ali em Megido, ali na região de Israel, né? Então, eu vou fazer um comentário com relação a seria a prova dessa inscrição, já que tem ali um centurião romano dizendo em uma das inscrições como cristão, seria uma prova de que não havia perseguição aos cristãos, né? E essa questão foi discutida ali com o Henrique Caldeira, né? Bom, a gente tem então, eu vou deixar todas as referências aqui embaixo, tá? A gente tem a inscrição do centurião romano Gaianus, que aparece assim: Gaianus, também chamado Porfírios, centurião, nosso irmão, fez o pavimento às suas próprias custas, como um ato de liberalidade. Brutus executou o trabalho, tá? Então essa é a referência que nós temos aqui. A essa referência a nosso irmão, ela indica que ele era membro de alguma associação. A linguagem de irmandade não era exclusiva a cristãos no mundo greco-romano, tá? Então, essa inscrição, propriamente dita, ela não indica que o centurião romano, Gaianus, ele fosse cristão. Contudo, ela traz um significado que deve ser analisado em conjunto com a natureza da inscrição de Akeptos, que é a inscrição principal que fala de Jesus como Deus, né? O artesão Brutus, identificado separadamente, é uma prática que não era conhecida antes do terceiro século. Tá? Então, esse daqui é um comentário de um artigo do Edward Adams. Conclusões do Edward Adams. Então, ele não fecha a questão de que o Gaiano seja cristão. Tá? Bom, mas como fica essa questão de ali? Era uma área militar e você tem ali o mosaico, ele é um compartimento da casa dedicado à Eucaristia, dedicado ao culto cristão. Então, possivelmente temos militares ali praticando o culto cristão. Como explicar isso? Bom, isso não chega a ser uma novidade, né? Nós temos ali, nessa época do século III, inclusive alguns autores sugerem que, por conta dessa inscrição, o mosaico não poderia ser do século III, seria do século IV, por causa das perseguições. Tá? Mas não necessariamente, isso é possível que seja de fato no século III, porque a presença de militares cristãos, dentro dos militares, né, isso já é atestado por Tertuliano. Tertuliano tem duas obras importantes para essa questão, que é De Idolatria e De Corona Militis. Em De Idolatria, no capítulo 19, ele vai falar assim: mas agora questiona-se se um cristão pode se dedicar ao serviço militar, e se o militar pode ser admitido na fé, independentemente de sua hierarquia, mesmo em grau inferior, que não tem necessidade de participar dos sacrifícios ou penas capitais. Ele está questionando aqui se um cristão pode ser um soldado ali, um cara que não vai participar dos sacrifícios nem execução, né? Bom, prossegue o Tertuliano, ele fala assim: não há compatibilidade entre o sacramento divino e o humano, entre o estandarte de Cristo e o estandarte do diabo, entre o campo da luz e o campo das trevas. Nem pode uma alma dever a dois senhores, Deus e César. E Moisés carregava uma vara, e Arão usava uma fivela, e João Batista
vestia uma saia de couro, e Josué, filho de Num, liderou uma marcha, e as pessoas guerreiam, se quiseres debater. Mas como pode guerrear, ou melhor, como vai servir, ainda que em paz, sem uma espada, aquele que o Senhor tomou? De fato, embora os soldados tivessem vindo a João e aceitado suas observações, embora o centurião tenha acreditado, o Senhor, depois, ao desarmar Pedro, desarmou todos os soldados. Não nos é permitido nenhum modo de vida que acarrete atos ilícitos. Então aqui ele sugere que, mesmo o centurião romano, lá que faz uma declaração de fé a Jesus, né, ele fala que Jesus desarmou todos os soldados, quer dizer, não seria compatível ele continuar no exército, né? Então, assim, essa retórica de Tertuliano evidencia, primeiro, que temos cristãos entre os militares, tá? Porque senão ele não ia estar se ocupando dessa tarefa, dessa questão. E militares responsáveis por sacrifícios e penas de morte, esses são praticantes de idolatria e, por conta disso, a ocupação nesses cargos pelos cristãos é contrário à fé. Então, assim, claramente Tertuliano ele indica que o serviço militar deveria ser evitado pelos cristãos. Não somente porque a guerra não combina com a vida cristã, e aí ele dá os episódios de Jesus, que não convocou a guerra, mas principalmente porque, num contexto de paz, os soldados acabavam sendo obrigados a prestar honras e sacrifícios a César, tá? Que era uma prática pagã e idólatra, de acordo com Tertuliano, incompatível com a fé cristã. Bom, se no Tratado de Idolatria, que a gente acabou de ver, Tertuliano traz alguns argumentos quanto à participação dos cristãos no serviço militar, no sentido negativo, né? Na obra De Corona Militis, ele aprofunda a questão. Tertuliano inicia seu texto contando a história de um certo soldado que recusou publicamente as dádivas de Septímio Severo e Caracalla, não aceitando se curvar e ser coroado com os louros por César. Esse soldado, que se auto-intitulou cristão, acabou abandonando o serviço militar. Isso está no De Corona Militis, capítulo 9. Então, a coroação por si só era considerada um ato de veneração pagã. Tertuliano ainda assevera que a própria vida militar é uma condição de ilegalidade para alguém que pretende se manter no cristianismo. No último capítulo de Corona Militis, Tertuliano fortalece seu argumento ao destacar que o exército estava repleto de seguidores de Mitra e por isso não deveria ter cristãos em seu meio, né? Ele diz assim: companheiro deste soldado, envergonhe-se. Você não merece ser julgado. Você deve ser condenado como um soldado de Mitra, que enquanto é iniciado em um antro, um verdadeiro campo de trevas. Então, é possível perceber nesse trecho, né, que havia uma clara competição entre os adoradores de Cristo e de Mitra. De acordo com o próprio Tertuliano, o culto de Mitra perverteria a verdade do cristianismo, por meio dos seus ritos místicos, de seus ídolos, imitando e distorcendo as escrituras e os rituais cristãos, como o batismo e a Eucaristia. Isso dá em prescrição contra os hereges, no capítulo 40. Então, veja, o que sobra aí dessa análise do texto de Tertuliano é que, primeiro, é um tema presente em Tertuliano. Então, a presença de cristãos no serviço militar foi objeto de pergunta a Tertuliano. Então, é uma evidência de que sim, nós já tínhamos ali. Tertuliano escreve por volta de 240. Então, é mais ou menos por volta dessa igreja aí. Então, sim, nós temos militares ali no meio. Mas e como justificar, então, a perseguição? Essa igreja está lá em Israel. As perseguições, até então, elas só vão começar a ser perseguições sistemáticas a partir de Décio, em 250. Depois, tá? Depois Diocleciano, né, em 303. Aí que vamos ter perseguições mais sistemáticas. Até então, eram perseguições locais. Por exemplo, os mártires de Lyon. É ali na cidade de León o problema que teve. O incêndio de Nero. É ali em Roma. Uma coisa bem pontual.
Não é uma perseguição sistemática. Então, 230, nós, quando foi escrito, provavelmente, essa igreja dessa época, nós não temos uma perseguição sistemática. Então, a princípio, não há nada incompatível com o que se conhece das perseguições aos cristãos. Não há nenhuma incompatibilidade. É isso, então. Muito obrigado, então.